Estamos em Jerusalém, cheias as hospedarias, cheios os abrigos das caravanas e todas as casas particulares. Naqueles dias de Pentecostes, a cidade santa transbordava de peregrinos hebreus, chegados de toda a parte do mundo. As túnicas brancas, as faixas e as franjas douradas, os véus de cores vivas enchiam as estradas. Mas a gritaria e o alvoroço, os berros em 100 línguas diferentes que se misturavam com os urros dos jumentos e os relinchos dos cavalos, mal deixavam respirar. Hebreus, que vos encontrais em Jerusalém. A multidão para. Um mágico estrangeiro, um fanático, um embriagado, seja o que for, é interessante. O povo está curioso. Ouçamos o que este diz. Em cima de um muro exterior de um cenáculo, alguém levanta a mão para impor silêncio. Rodeiam-no alguns homens adultos, camponeses, gente do povo. Os espectadores que se encontram mais perto compreendem pelo sotaque que são galileus, talvez pescadores do lago. Esse pescador era Pedro, e os outros, com os olhos brilhantes de força e de emoção, eram a equipe de Jesus de Nazaré, o ressuscitado. Ó judeus, escutai-me, Jesus Nazareno ressuscitou, e nós somos testemunhas disso. Ele é o Senhor, o Messias esperado há séculos. Procurai no nome dele a salvação. Foi um longo discurso, intercalado e interrompido por gritos de zombaria e por escassos aplausos. Muitos dos peregrinos tinham já ouvido falar das coisas recentemente sucedidas em Jerusalém, outros tinham visto e conhecido o Mestre. A agitação entre a multidão aumentava, mas atingiu o cúmulo quando deram conta do milagre. Pedro falava aramaico e todos o compreendiam, cada um no seu próprio idioma. Ali havia partos, medos, mesopotâmicos, asiáticos, egípcios, cretenses, líbios, árabes e até latinos vindos de Roma. Compreenderam a palavra nova e naquela noite, no meio da emoção de toda a cidade, alguns milhares daqueles peregrinos pediram aos 12 para serem batizados no nome de Jesus. Regressariam depois às suas terras, com o coração cheio desta santa novidade. Com eles, a palavra viajará secretamente até às cidades mais remotas. Espalharão os germes das primeiras cristandades no mundo. Ouvistes? Dizem que chegou o Messias. O Messias? Quem disse? É maravilhoso. Em Jerusalém, os que acreditam são mais de 5.000. Simão, cognominado Rocha, quer dizer Pedro, faz prodígios inacreditáveis. Prenderam-no, torturaram-no, mas conseguiu fugir da prisão. E além disso, batiza também os pagãos. Obrigai aqueles doidos a calar! Dizem que não podem calar a palavra, que têm uma missão a cumprir e que se espalharão por todo o mundo. Eles anunciam a verdade. Fermentavam Jerusalém e o mundo. Gritarias e desordens eram frequentes nas estradas e na esplanada do templo. Choviam insultos e pancadas sobre os apóstolos e os nazarenos, os primeiros fiéis. O ambiente escaldava. Então, conta Lucas, o jornalista, na crônica, aqueles que eram obrigados a abandonar Jerusalém e a espalharem-se pelas cidades e aldeias vizinhas, durante a viagem pregavam a palavra, anunciavam Jesus. Partiram 2 a 2, uns para Samaria, outros para Fenícia ou Chipre. A maior parte refugiou-se na Antioquia. Tiago, filho de Zebedeu, o bispo de Jerusalém, tinha sido torturado e atirado do pináculo do templo. Despedaçou-se no lajedo aos pés dos perseguidores. Estevão, o diácono,
tinha sido morto apedrejado depois de uma violenta discussão diante do próprio Sinédrio. Irmãos e amigos, disse Pedro, se os judeus não nos querem ouvir, iremos semear a boa nova entre os pagãos. Não foi isto que nos disse Jesus? Uma antiquíssima tradição fala-nos dos movimentos apostólicos. Os santos apóstolos e os discípulos tinham-se espalhado pela terra inteira. Tomé fora encarregado do país dos partos, André, mais longe, João, da Ásia Mediterrânea, vivendo e morrendo em Éfeso. Pedro dirigiu-se primeiro aos judeus da diáspora, do Ponto, da Galácia, da Bitínia, da Capadócia. Tendo chegado finalmente a Roma, ele foi crucificado de cabeça para baixo, tendo ele próprio escolhido esse suplício. Eis como, graças à assistência de Deus, a palavra da salvação iluminou toda a terra com um raio de sol. Descalços, debaixo de sol escaldante, envolvidos pelo pó do deserto. Quantos passos na estrada de terra entre Jerusalém, Damasco e Antioquia. Os apóstolos e os primeiros pregadores itinerantes caminhavam atrás das caravanas de camelos carregados de mercadorias preciosas, ultrapassados por velozes cavalos dos funcionários do império. Mendigos, pobres, gente simples, escravos foragidos eram os seus companheiros de viagem. Paravam em casa de gente amiga, nas hospedarias, nas longas estradas transformadas em mercados e em repouso para os viajantes. Quando passava por eles, a passo de marcha, uma corte de legionários, afastavam-se humildemente para o acostamento da estrada, bebia do odre um gole de água e depois de novo a caminho. Nem sempre era preciso pregar nas sinagogas, bastava muito menos para difundirem a palavra. Bastava parar nas tabernas do mercado ou junto das fontes, aonde acorriam as mulheres e os jovens, ou nos pátios quadrados à sombra de altas paredes brancas. Desta maneira se difundia a notícia de que o tempo da salvação tinha chegado. Até a estrada servia. Felipe, o diácono, enquanto atravessava os montes de Judá, na estrada de Gaza, foi ultrapassado por um carro. Viu-se obrigado a engolir o pó, como de costume. Mas uma voz interior disse-lhe: alcança aquele carro, segue-o de perto. Assim fez Filipe. Reparando que o viajante era uma pessoa importante, nada menos que o ministro da rainha da Etiópia, que tinha ido em peregrinação a Jerusalém. Agora, para matar o tempo, lia a meia voz as Escrituras. Amigo, gritou-lhe o diácono com uma ponta de ironia, compreendes realmente aquilo que lês? O ministro abanou a cabeça e disse: mas como poderei compreender se não encontro ninguém que me dê a chave desses mistérios? Então Filipe subiu também para o carro e, tomando como pretexto aquela leitura, anunciou-lhe Jesus. Antes de chegar a Gaza, aquele etíope não só estava convertido, mas também batizado no nome de Jesus. Era cristão, o primeiro cristão da raça negra. Onde mora Paulo de Tarso? Um peregrino estrangeiro com uma pronúncia estranha procura-o pelas ruas de Corinto, entre os hebreus que vivem na cidade. Finalmente, na loja de Áquila, o romano. Paulo trabalha como tecelão de tendas de campo. Ele está curvado sobre o tear em movimento. Os seus dedos muito magros percorrem velozmente para cima e para baixo a fibra brilhante. Apenas, de vez em quando levanta os olhos, dois olhos profundos, luminosos e vivos, quando quer falar. Como Paulo gosta de falar. Conta aquilo que viu e viveu, aquilo que sofreu. Os escravos, os rapazes
e aqueles pequenos comerciantes de passagem por causa de negócios olham-no arrebatados. Por causa do Evangelho tive aborrecimentos. Estive na prisão, sofri os golpes do flagelo. Muitas vezes encontrei-me entre perigos de morte. Fui chicoteado 5 vezes pelos meus irmãos judeus. Fui flagelado 3 vezes pelos romanos. Fui apedrejado 1 vez. Naufraguei 3 vezes. Passei 1 dia e 1 noite à deriva no mar. Andei muitas vezes em viagens. Passei perigos a atravessar os rios com água na cintura. Ameaçado pelos bandidos, pelos meus compatriotas, pelos pagãos, pelos falsos irmãos, nas cidades do deserto. Encontrei-me prostrado pelas duras fadigas, pelas vigílias, pela fome e pela sede, muitas vezes em jejum, ao frio e sem me poder agasalhar. A voz do apóstolo Paulo ressoa no silêncio e continua à noite à luz amarelada de uma lâmpada de azeite, nas traseiras da loja ou nas divisões superiores. Naquelas noites em que não se celebra entre os irmãos a Eucaristia, há muitas vezes algum rabino ou algum filósofo que chega com um embrulho de livros debaixo do braço para discutir com Paulo ou para ser instruído. As conversas prosseguem até altas horas da noite. Depois Paulo recorda as igrejas que espalhou pelo mundo e que esperam os seus conselhos. Caminhando de um lado para outro, na pequena dependência, dita as cartas a um escrivão veloz. Irmãos, eis o mistério que eu vos revelo. Eis o anúncio das coisas de que eu sou testemunha. Eu, o último dos apóstolos. Assina-as muitas vezes pelo seu próprio punho, acrescentando uma saudação especial para os seus colaboradores e amigos íntimos. Brevemente estarei de novo entre vós. Coragem, irmãos. Não há dúvida que Paulo foi uma grande conquista de Cristo. Com ele, a Boa Nova lançou-se por todas as regiões do mundo. Durante 13 anos, Paulo percorreu mais de 20.000 quilômetros, todos ou quase todos a pé, como um peregrino missionário, ao longo da Galácia, dos agrestes planaltos da Capadócia e da Frígia, até a Dalmácia. Quando enfrenta o mar, os quilômetros já nem se contam. Atinge a Itália, a Gália e aonde ele não consegue chegar, manda os seus colaboradores. Apenas a África romana fica fora dos seus itinerários. Ainda mal acabou de fundar um grupo de cristãos e já faz planos para desbravar o terreno noutro lugar, noutro lado, para a cimenteira da palavra de Deus ou para enviar novos evangelistas. Procura vir ter comigo o mais depressa possível, escreve a Timóteo. Demas deixou-me e partiu para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Lucas é o único que ficou comigo, porque me é preciso para o ministério. Tíquico mandei-o para Éfeso. Paulo não descuida nada. O seu ardor apostólico faz-lhe esquecer tudo o que não seja a palavra que deve anunciar. Mas estes viram o mundo do avesso. Diziam as pessoas quando Paulo passava em uma comunidade. Diziam-no porque o número dos convertidos aumentava sempre mais. No fim dessas palavras, Paulo ajoelhou-se e recitou com eles uma oração. Então todos desataram a chorar e, atirando-se ao pescoço de Paulo, beijaram-no. Estavam tristes porque ele tinha dito que partia para Jerusalém. Vejam como Paulo era amado pelos cristãos e como toda a sua existência servia para dar a conhecer a verdade. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Nem mesmo quando está na prisão, Paulo se cala. No seu quarto pequeno, na sua cela sofrida, não se fala senão de Jesus. Só quando, em Roma, no ano 64,
lhe cortam a cabeça num campo ao lado da estrada de Óstia. Se fecha aquela boca donde a palavra saía como uma espada de fogo. É a única maneira que os inimigos da verdade conhecem para fazer os apóstolos, mas não para reduzir ao silêncio a palavra de Deus, que secretamente continua a percorrer o mundo, passando de coração em coração. Ó Jesus, missionário do Pai, dá-me um coração missionário. Ai de mim, se eu não evangelizar. Ai de mim, se eu não evangelizar.